Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos dar continuidade à leitura do livro O Príncipe dos Canalhas de Loretta Chase. Desta feita, a leitura do capítulo 9, parte 3. Ouçamos atentamente. Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Era um absurdo que ele tivesse ficado irritado com ela. A cena do jardim não foi uma armadilha. Dain começou a suspeitar quem seria o responsável. Se a suspeita se confirmasse, ele não somente havia se comportado de maneira abominável, como também fora imperdoavelmente estúpido. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Dain merecera levar aquele tiro. E ela o fez muito bem. Dramaticamente. Ele sorriu, lembrando-se da ocasião. Você foi perfeita, Jess. Preciso admitir. Foi esplêndido, disse ela. Planejado e executado de forma brilhante. Ele desviou o olhar, observando Nick e Harry, que fingiam estar em paz com o mundo. Foi muito bem orquestrado, comentou ele. Agora que parei para pensar nisso, as vestes vermelhas e negras, a voz de Lady Macbeth. Ele soltou uma gargalhada. O jeito que os meus corajosos camaradas pularam das cadeiras, aterrorizados, quando a viram entrar. Como as mulheres costumam se assustar quando um rato invade a festa. O olhar divertido voltou a fitá-la. Talvez tenha valido a pena levar o tiro, apenas para poder testemunhar aquilo. Selby e Goldwright em pânico por causa de uma garotinha que perdeu a cabeça.
Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Não sou uma garotinha, disse ela bruscamente. Não é porque você é um palerma grandalhão que pode me tornar insignificante. Para sua informação, senhor Golias, minha altura está acima da média. Ele a acariciou no braço. Não precisa se preocupar, Jess. Ainda me casarei com você e me esforçarei para que tudo transcorra tranquilamente. Não fique tão ansiosa. Aliás, eu lhe trouxe provas. Dain enfiou a mão numa algibeira que havia na carruagem. Levou um momento para encontrar o pacote que havia escondido ali. Tempo suficiente para fazer seu coração saltar de ansiedade. Passara 3 horas escolhendo o presente. Preferia ter o corpo esticado numa mesa de tortura a voltar ao número 32 de Ludgate Hill e reviver aquela experiência. Finalmente, seus dedos se fecharam ao redor da pequena caixa. Seu coração ainda estava aos pulos. E assim continuou quando pousou a caixa na mão de Jéssica. É melhor abri-la você mesma, disse ele com a voz embargada. É meio complicado fazer isso com apenas uma das mãos. Desviando o olhar dele para o embrulho, ela o abriu. Houve um silêncio breve. Ela sentiu um nó se formar dentro de si e a pele de Dain ficou úmida pelo suor. I'm not going to judge your journey. It is your fantasy, just as long as you're looking at women. Wow! Okay! Oh! Exclamou ela. Oh, Dain! O pânico que tomava conta dele diminuiu. Somos noivos, disse ele rigidamente. É um anel de noivado. O atendente da loja lhe fizera sugestões apavorantes. Uma pedra que representasse o dia do nascimento de Jéssica. Que Dain não fazia a menor ideia de quando era. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Uma pedra que combinasse com os olhos dela. Mas não havia nenhuma assim. O verme bajulador chegou até mesmo a sugerir uma fileira de gemas cujas iniciais formassem uma mensagem. Ametista, malachite, ônix, rubi, para amor. À noite, tainha, vinho e muito sexo. O sentimento que os unia. Dain quase vomitou o café da manhã. E então, finalmente, quando já estava nos últimos estágios do desespero, revirando esmeraldas, pérolas, opalas, águas marinhas e praticamente todos os malditos minerais e pedras preciosas que um joalheiro poderia enfiar em um anel, na última do que pareciam ser 1000 bandejas de veludo, Dain o encontrou. Um rubi solitário
lapidado em cabuchão, polido com tanto cuidado que quase parecia líquido, cercado por diamantes perfeitos. Dain não se importava se ela iria gostar ou não do anel. Teria que usá-lo de qualquer maneira. E foi muito mais fácil pensar assim quando ela não estava por perto. Era mais fácil fingir que havia escolhido aquele anel simplesmente porque era o mais bonito. Era mais fácil esconder no deserto sombrio do seu coração a verdadeira razão. O anel era um tributo, e seu simbolismo era tão idiota quanto qualquer um que o balconista poderia propor. Uma joia vermelha como sangue para a garota corajosa que arrancara o sangue de Dain com um tiro. E diamantes que faiscavam furiosamente, lembrando o relâmpago da primeira vez que eles se beijaram. O olhar de Jéssica se ergueu para encarar o dele. Uma névoa prateada reluzia naqueles olhos. É lindo! Sussurrou ela suavemente. Obrigada! Ela tirou a luva e pegou o anel. Você deve colocá-lo no meu dedo. Devo? Ele tentou parecer enojado. Alguma tolice sentimental, suponho. Ninguém vai ver. Ele deslizou o anel pelo dedo de Jéssica e afastou a mão, temendo que ela percebesse o tremor. Ela virou a mão de um lado para o outro e os diamantes brilharam. Jéssica sorriu. Pelo menos serviu, disse ele. Perfeitamente. Virando a cabeça, ela deu um beijo rápido na bochecha de Dain e voltou para o assento. Obrigada, Beelzebub. Dain sentiu um aperto doloroso no coração. Agarrou as rédeas. É melhor sairmos daqui antes que comece o tropel das pessoas elegantes, disse ele, irritado. Nick, Harry, podem parar de se fingir de mortos agora. Os cavalos podiam fingir o que fosse. Foram treinados por um tratador de circo e adoravam se exibir, respondendo aos comandos sutis que Dain tinha passado 3 dias aprendendo. Embora soubesse como fazer, até mesmo ele às vezes tinha dificuldade para se lembrar de que um gesto com as rédeas ou a mudança no tom da voz os fazia reagir, e não suas palavras. De qualquer maneira, o que os 2 cavalos mais gostavam de fazer era o que ocorreu no caminho para o Hyde Park. E Dain deixou que repetissem no caminho de volta. Isso distraiu a noiva, que se dedicou a rezar para que conseguisse voltar sã e salva à soleira da porta da tia. Assim, Dain teve tempo para se recompor e concentrar sua inteligência, como devia ter feito semanas antes. Havia 6 testemunhas, segundo Harriard. Agora Dain tentava se lembrar dos rostos. Valtteri, sim, parecendo estupefato. Rovir,
o homem que Dain havia constrangido publicamente, 2 franceses que ele vira algumas vezes no 28 e 2 francesas, uma desconhecida. A outra era Isobel Calon, uma das fofoqueiras mais influentes de Paris e uma das companheiras favoritas de Francis Belmont. O que Jéssica tinha dito naquela noite? Algo sobre como a fofoca poderia acabar morrendo se ela não tivesse invadido a casa dele. Mas talvez as fofocas não desaparecessem, refletiu ele. Talvez o interesse público pelo relacionamento de Lord Dain com a senhorita Trent crescesse a ponto de chegar a proporções insanas, porque alguém havia atiçado os rumores. É mesmo, é? Talvez alguém tivesse colocado mais lenha na fogueira e estimulado as apostas, sabendo que as fofocas acabariam enlouquecendo o Beelzebub. Belmont apenas precisaria soltar as palavras certas nos grupos certos. Isobel Calon, por exemplo, ela se aproveitaria daquela dica suculenta e a transformaria em uma enorme campanha. Não necessitava de incentivo, pois odiava Dain. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. E então, após plantar as sementes, Belmont poderia se retirar para a Inglaterra e desfrutar da vingança a uma distância segura. E rolar no chão de tanto rir quando as cartas dos amigos começassem a chegar, detalhando os eventos mais recentes da novela. Quando a suspeita surgiu, Dain achou uma ideia descabida, produto de uma mente agitada. Agora fazia muito mais sentido. Explicava por que a calejada Paris havia desenvolvido tamanha obsessão por um punhado de encontros entre o grandalhão feioso e a bela inglesinha. Dain olhou de relance para Jéssica. Ela tentava ignorar o espetáculo proporcionado por Nick e Harry, os corcéis da morte, concentrando-se no anel de noivado. Não calçara luva, virava a mão de um lado para outro, admirando os diamantes que faiscavam raios multicoloridos. Ela tinha gostado do anel. Ela comprara uma camisola de seda vermelha com detalhes em preto para a noite de núpcias. Ela havia retribuído o beijo e o tocado, e não parecera se importar em ser beijada e tocada. A bela e a fera. Era assim que Belmont os descreveria. Aquele desgraçado de língua venenosa. Mas, dali a 13 dias, a bela seria a Marquesa de Dain e estaria deitada na cama da fera, nua. E então Dain poderia fazer tudo o que mais ansiava. Havia tanto tempo que mais parecia uma eternidade. E ela seria sua. E nenhum outro homem poderia tocá-la, porque pertenceria exclusivamente a ele. De fato, ele poderia ter comprado um país pelo que lhe custava o direito à propriedade exclusiva. Por outro lado, ela era de primeira qualidade. Uma dama
sua dama. E era totalmente plausível pensar que Dain devia tudo isso àquele maldito, corrupto, covarde e detestável do Francis Belmont. Se fosse o caso, decidiu Dain, não faria sentido. E também seria considerado um desperdício de energia, que poderia ser poupada para a noite de núpcias. Colocar as mãos em Belmont e quebrá-lo em milhares de pedaços. Na verdade, ele devia lhe agradecer. Mesmo assim, o Marquês de Dain não era conhecido por sua cortesia e decidiu que não deveria perder tempo com aquele patife. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando comigo esta história. Aqui quem fala é o Erison. Valeu, falou e fui. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas.